Oi pessoal, tudo bem com vocês? É Amy aqui e hoje eu vim aqui no meu lindo uniforme pra conversar com vocês sobre o Grishaverso. Eu acho que vocês estavam aí com falta um pouco dos vídeos do Grishaverso, né, aqui no canal, mas eu prometi que eu não iria parar com eles, vai seguir firme e forte. Inclusive, o último vídeo aqui do canal sobre o Grishaverso foi o vídeo sobre a pequena ciência, que eu expliquei como funciona o sistema de magia do universo Grisha, né, que é o universo aí de fantasia que ele Bardugo criou e que nós amamos. E aí naquele vídeo eu falei que eu ia fazer um vídeo mais específico conversando sobre as ordens Grishas, né, então hoje nós vamos conversar sobre as ordens Grishas. A gente já sabe que são os Grishas, né, eu não vou explicar certinho o que são os Grishas neste vídeo, vocês podem descobrir o que são os Grishas lá no vídeo de Pequena Ciência, se você não conferiu ainda. Mas no universo Grisha você pode ou nascer Grisha ou humano. Aleatório, é assim, os santos fazendo suas apostas, e aí você nasce Grisha ou não, não é genético, não é nada, assim, você pode ser humano e seu filho nascer Grisha, ou você pode ser Grisha e seu filho nascer humano. Pelo menos até onde a gente sabe. Se você nascer Grisha, você vai ter os seus talentos lá, que dependendo das suas habilidades, vão te designar pra uma ordem. Essas ordens são Corporalk, a ordem dos vivos e dos mortos, Eteralk, a ordem dos conjuradores, e Materialk, a ordem dos fabricadores. Os seus poderes, a sua biologia, assim, Grisha, vai te dizer de que ordem você é. Então, tipo, se você conseguir conjurar alguma coisa, você vai ser Eteralk, sabe? Enfim, você vai nascer Grisha e você vai pra uma dessas ordens, dessas três. Dentro de cada uma dessas ordens, a gente tem subcategorias e especializações. E aí a gente vai entrar mais em detalhes sobre essas subcategorias e especializações agora. Então a gente vai começar agora pelos Corporalks. Que nem a gente conversou, Corporalks é a ordem dos vivos e dos mortos. E eles são Grishas que têm habilidades e poderes com foco no corpo humano. Eles vestem keftas vermelhos e são considerados, assim, o topo da hierarquia das ordens Grishas e do segundo exército. Pelo menos na época aí da trilogia Grisha. Existem 3 especializações e uma variante, se assim por dizer, de Corporalks. A primeira é os Sangradores. Os Sangradores, eles são Corporalks com a habilidade de manipular o corpo humano, né, com o objetivo de causar dano. Por exemplo, eles podem estourar seus vasos sanguíneos, eles podem tirar o ar dos seus pulmões, parar o seu coração, eles também podem desacelerar o processo de cura e até podem influenciar as emoções das pessoas. Inclusive é uma coisa que a gente vê muito uma das nossas sangradoras favoritas aí fazendo, né, durante uma duologia chamada Six of Girls. Eles são considerados os mais poderosos dos Grishas, inclusive dentro dos Corporalks, eles são os maiores soldados do segundo exército, porque eles são a própria arma, basicamente. Os seus keftas vermelhos têm bordados pretos. E assim como todo Grisha, e isso não vou ficar repetindo pra todos os outros, mas assim como todo Grisha, Corporalks tem suas limitações, sangradores, inclusos nisso, eles só podem usar habilidades deles se eles estão com as suas mãos livres, que nem todo Grisha, e se eles estiverem perto e vendo o alvo deles. Sangradores conhecidos, nós temos o Fedor Kaminsky, da trilogia Grisha, nós temos o Ivan, da trilogia Grisha, nós temos Tamari Tolia, da trilogia Grisha, e nós temos nossa amada, aclamada, maravilhosa, ela, adoradora de waffles, Nina Zenik, da duologia Six of Crows e então da duologia King of Scars também. A outra subcategoria dos Corporalks são os Curadores. Os Curadores, eles basicamente são os opostos de Sangradores, né? Uau! Então, assim, os Sangradores, eles têm a sua habilidade, né? O seu poder focado na cura. Eles podem acelerar o processo de cura, remendar os ossos, e o bordado de seus keftas vermelhos são cinzas. Curadores famosos, nós temos a Anya, do prólogo de Six of Crows. E a gente tem também um tal aí de Honey Broom, de King of Scars. E eu não sei muito sobre ele. Vamos descobrir agora em agosto, né? A terceira subcategoria de Corporalks são os Artesões. E os Artesões, na verdade, eles são uma subcategoria nova, mas eles não são inteiramente Corporalks. Os Artesões, eles são uma mistura de Corporalk com Materialk, porém, eles foram oficializados como a Ordem dos Corporalks, inclusive a grande representante dos Corporalks, até onde a gente sabe, é uma artesã. Eles são Grishas com a habilidade de mexer
no físico, na sua estética. E eles conseguem, então, assim, manipular as feições de uma pessoa, por exemplo. Eram muito raros, meio negligenciados, mas depois dos eventos da trilogia Grisha, a arte de artesã começou a ser encenado no Pequeno Palácio. E artesãos conhecidos que a gente tem aí, a Genia Safin, que é a que eu falei, que é a representante dos corporal, que também é considerada a primeira artesã, hein? Que mulher. Os keftas dos artesãos são vermelhos com bordados azuis. A variante que eu falei que a gente tem é a chamada Corpse Witch, não tem uma tradução pra isso, que é uma variante que teve uma origem lá em Six of Crows. Quem sabe o que eu tô falando, não vou dar spoilers aqui. E os Corpse Witches aí têm a habilidade de manipular cadáveres e os mortos. Ok, indo pra segunda ordem agora de Grishas, nós vamos conversar sobre os Eteralques, que é a Ordem dos Conjuradores. Não é difícil explicar isso, eu acho que o nome Ordem dos Conjuradores explica. Eles têm habilidade de manipular elementos da natureza, e seus keftas são azuis. Oficialmente, a gente tem 3 subcategorias, assim, de Eteralques, mas a gente tem 2 exceções aí, bem famosinhas assim, né? Mas a gente vai chegar lá, vamos conversar primeiramente dos Aeros. Os Aeros são Eteralques que conseguem manipular o ar. Não tem muito o que explicar, eles conseguem manipular o ar, fazer redemoinho. Os keftas dos Aeros são azuis com bordados cinzas prateados. Aeros famosos, a gente tem a Nadia e o Adric Zabin, da trilogia Grisha. Nós temos o Redvenko, do prólogo do Six of Crows e de Crooked Kingdom. E nós temos a nossa aí representante dos Eteralques, que é a Zoya Natialensky. A gente tem os Infernais, são Eteralques com habilidades de manipular o fogo, e seus keftas, adivinha, são azuis com bordados vermelhos. A gente tem Infernais famosos como a Marie, da trilogia Grisha, e o Kiwi Yubeir, de Six of Crows. A gente consegue também ver uns aí que a gente não conhece muito, eles são uma edição da série, por exemplo, que é aquele cara lá que persegue o Cass na igreja, na série Shadow and Bone. Eu tô falando mais dos livros aqui, mas eu quero só falar da cena da igreja de Shadow and Bone, porque essa cena, mamãe, eu vivo por essa cena, é tudo da minha vida. Ok, por fim a gente tem os hidros dessas 3 subcategorias oficiais aí de conjuradores. Os hidros são a tribo da água. Grishas com a habilidade de manipular água. A gente não tem muitos hidros famosos, mas a gente tem a Annika, de quem leu aí The Demon in the Woods, que é o conto do Darkling. A gente tem o Mika, de Six of Crows. Eu tive que procurar, essa muito grande, mas o Mika é o cara que sequestra o Cass no beco, lá no início de Six of Crows. E a gente tem aí também, assim, não é uma pessoa, mas é muito famoso, é o Conselho das Marés de Six of Crows. A gente conhece bastante deles, que eles meio que manipulam as marés ali do porto de Ketterdam, né? E eles fazem um grande show aí em Crooked Kingdom. E seus keftas são azuis com bordados azuis. Porém, os Eteralques, eles têm 2 tipos de Grishas conjuradores. Eles são extremamente raros. E eles são tão raros que eles são considerados santos e heróis e lendas, assim, né? Enfim. Que é o Conjurador da Luz e o Conjurador das Sombras. Que aí é o grande plot da trilogia Grisha, que é a Alina e o Darkling. Teoricamente, entram na classe dos conjuradores. Tanto que a Alina quer usar azul, mas eles nem usam azul. Teoricamente, o Darkling usa preto. E aí, depois a Alina usa também outra cor de kefta. Então, assim, na teoria eles são conjuradores, mas eles gostam de se sentir superiores. Agora a gente vai pra Materialque, a Ordem dos Fabricadores. Os Materialques têm sua habilidade, seus poderes focados em manipular matérias compostas. E já foram considerados, na verdade, a classe mais baixa, bem negligenciada, assim, no Segundo Exército. Eles nem tinham representantes, eles nem apareciam nos conselhos, nas reuniões. Mas isso mudou depois do conselho, do reinado do nosso Rei de Ravnica. E, assim, eles já fizeram criações bem revolucionárias aí pro Segundo Exército, né, e pro universo Grisha. Seus keftas são roxos. Existem oficialmente 2 subcategorias aí de Materialques. Nós temos os Durashis. Eles lidam com as matérias sólidas, metal, aço, vidro, produtos têxteis, etc. E os seus keftas são roxos com bordados cinzas. Durashis famosos, nós temos aí David Kostick, a Jit Healy, que é a mãe
do nosso outro Durashi, maravilhoso, querido por todos, aí, Jesper Ferreira. E aí, depois nós temos os Alchemies, que são material que se especializam em produtos químicos, né? Eles fazem venenos, eles fazem bombas, mas não, o Willan é só humano que faz bomba, mas aí a gente tem os Alchemies. E os Captains, eles são roxos com bordados vermelhos. E nós temos aí como Alchemies famosos, desculpa, não sei pronunciar isso, nós temos o Bo e o Bear. E aí agora, eu quero conversar sobre uma coisa que nunca foi bem especificada nos livros, nem na série. E eu não sei se conversam sobre isso em King of Cards. Eu conversei com umas pessoas que leram já King of Cards, falaram que não teve muita conversa sobre isso. Eu fui lá na minha alma de pesquisa, sim, pesquisadora, fui lá no Reddit pra ver a discussão, ver o que a galera conversa sobre isso. E também há muitas teorias, mas eu acho que no fim das contas eu cheguei numa conclusão, mas a gente vai conversar sobre isso agora. E essas subcategorias, você nasce com elas também, com essas habilidades, ou se você escolhe elas meio como uma formação, realmente, tipo, sei lá, um curso de graduação em faculdade. É isso que você estuda no Pequeno Palácio. Mas calma, nas subcategorias dentro da sua ordem, entendeu? Então, você nasce, teoricamente, um Corporalk. Você pode escolher se você vai ser um Corporalk sangrador, ou um Corporalk curador, ou um artesão. E isso não é estabelecido, não é bem definido ainda nos livros, não foi pelo que a Liberto contou. Isso seria uma coisa que eu perguntaria pra ela se eu conhecesse. Eu acredito que são mais especializações e são mais coisas que você estuda e você decide o que é. Porque ao longo dos livros, por mais que não foi dito isso, é mostrado Grishas fazendo habilidades que não são da sua subordem. Por exemplo, a gente vê muito a Nina durante Six of Crows sendo a curadora do grupo. Ela conta que o Kaz, ele levava direto pessoas dos drags pra ela curar. E ela não é curadora, ela é sangradora. E ela falava pra ele, eu não sou muito boa nisso, eu nunca estudei isso direito. Você vê que ela faz um processo mais devagar, assim, mas ela cura, porque ela tem habilidade, ela só não estudou, ela não focou nisso, ela focou pra ser sangradora. Ela também é artesã, ela consegue mudar perfeitamente, assim, as feições do Willan no final de Six of Crows, a gente vê isso. E aí a gente poderia falar que é por causa de Jurda Party, mas antes disso, você vê que ela dá retoques no Matias, ela muda a cor do cabelo do Matias, sabe? Então ela tem habilidade artesã, ela consegue fazer as coisas que, teoricamente, não são da categoria dela em Corporalk. Outro usuário do Reddit relembrou que durante a trilogia Grisha, o Fedor conta que ele escolheu ser sangrador. Material que poderiam escolher também entre ser Alchemies ou Durashis. Assim, nunca mencionam muito dos Materialks, né? Mas a gente não vê muito deles. Eu acredito que eles sabem fazer uma coisa ou outra, sabe? Eles só não são especializados nisso. O que mais me pega nisso são os Eteralks. Eu nunca vi um Eteralk, um Aero, conjurando fogo. Ou um Hidro conjurando ar, sabe? A gente nunca viu isso. E aí tem uma teoria. Será que os Eteralks, eles são os que nascem até dentro da sua subcategoria? Mas isso faz sentido? Por que só os Eteralks são assim? E aí, um outro usuário do Reddit... Gente, eu vou deixar todos os usuários do Reddit que eu li as coisas aqui embaixo, tá? Mas outra thread do Reddit aponta que... Na verdade, eu acredito que até os Eteralks têm a escolha. Ele apontou, inclusive, sobre a questão da Conjuradora da Luz e das Sombras. Porque, por exemplo, a Alina e o Darkling, eles conseguem usar o poder um dos outros. E ok que eles têm aquela conexão. Ainda assim, eles conseguem usar o poder um dos outros. E esse usuário do Reddit ainda foi a fundo e falou que, muito provavelmente, o poder do Darkling de conjurar as sombras é ainda uma conjuração de luz. Só que o que ele faz é expulsar a luz. E aí vem as sombras. E isso faz muito sentido, e inclusive isso faz muito sentido a respeito da pequena ciência, que é, tipo, você tá manipulando as matérias. Então ele tá pegando as sombras e, tipo, expulsando a luz. Teoricamente seria uma conjuração de luz que ele tá fazendo, mas mais focada nas sombras. Mesmo que inconsciente dele. Talvez os outros Eteralks realmente consigam conjurar outros elementos, eles são só mais especializados em um. Mas assim, a gente realmente não viu. Enfim, então é isso. Esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários as suas teorias, se vocês acham que os Grishas escolhem suas subcategorias ou se eles nascem com elas. Mas é isso, me conta também aí nos comentários qual é a sua ordem Grisha. Eu particularmente gostaria muito de ser uma humana mesmo. Mas se fosse pra eu ser Grisha, eu seria
uma Corporalk sangradora bem Nina Zenic, porque eu amo os Corporalks. Eu amo os sangradores, eles podem tudo, eles são incríveis. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever aqui no canal se você gosta do universo Grisha. Eu faço vários vídeos de Grishaverso por aqui, então vocês vão gostar muito do meu conteúdo. E eu também falo muito no geral de outros livros de fantasia, falo muito de escrita criativa, sou escritora, então meu canal é massa, você vai gostar. Por favor, se inscreve porque eu tô tentando chegar a 1K. Eu também faço live semanalmente lá na Roxinha, então vocês podem me seguir por lá pra gente ter um contato muito mais próximo. E é isso, eu vejo vocês na próxima. Sem luto, sem funerais. Beijo!